boa tarde. Vamos dar início agora à nossa aula de Ciências da Natureza, né? Nós estamos aí no livro 4, né? Da página 210 a 212, né? E o que nós vamos estar vendo nessa matéria hoje, né? As plantas e os seus ambientes. Ou seja, as plantas, ela tem o seu ambiente, né? Na aula passada nós já começamos, né, ver a respeito das plantas, né, de como as plantas, a diversidade de plantas que nós temos, né? Temos variedades de plantas, nós vimos as diversidades. Hoje nós vamos estar vendo os ambientes dessas diversidades de plantas, né? Então nós temos as plantas consideradas terrestres, né, que são aquelas plantas que nascem, né, na terra, e temos também as plantas aquáticas, né, que são as plantas que vivem, né, na água. Né? Agora vamos ver aí o que o livro, na página 210, livro 4, o que ele vem trazendo para nós aí de informação sobre plantas e seus ambientes, ó. Tem aí algumas imagens para vocês estarem observando, né? Ó, as plantas que vivem sobre a água são chamadas de plantas aquáticas, como a Vitória régia, que foi a que nós vimos na aula passada, né? As plantas que vivem na terra são chamadas de planta terrestre, como o cacto, também planta que nós vimos na aula passada, planta desértica, né? Que vive mais no deserto, em lugar seco, com pouca água. Um conjunto de plantas forma diferentes ambientes, como mostra as figuras a seguir. Então, nós temos aí uma figura aí da Mata Atlântica, né? A primeira figura que tem aí, ó, é a Mata Atlântica na Serra do Mar, mostrado a antiga estrada para Santos, litoral paulista. Depois a figura do lado aí é na Caatinga, né? Durante o período seco, a maioria das plantas perde as folhas e os troncos tornam-se secos e embranquiçados. Então tem aí o exemplo aí também de planta na Caatinga. Temos aí também, ó, na época das chuvas, muitas áreas do Pantanal em Mato Grosso são alagadas. Nesse ambiente encontramos ao mesmo tempo grama, árvore e planta aquática. Tem a imagem aí também do Pantanal aí, uma parte do Pantanal. Fique por dentro. Há ainda plantas que suportam o frio, a neve, né, como o pinheiro, né, e outras que crescem à sombra, recebendo pouca luz para a realização de fotossíntese, como os musgos e as samambaias. Há também plantas que necessitam de muita luz, como o girassol, né? Então, nós vimos aqui, ó, que tem plantas que elas gostam, né? Elas suportam o frio, até mesmo a neve, que são o caso dos pinheiros, né? Vimos aqui também as plantas que crescem na sombra, né? Recebendo aí pouca luz do sol, elas não são muito fãs do sol, elas gostam de ficar mais na sombrinha, né? E também vimos que e essas que não gostam muito do sol são os musgos e as samambaias. E também há também as plantas que necessitam de muita luz, que é o caso do girassol, né? Aí também aparecem duas imagens aí, ó, da araucária, é um tipo de pinheiro que produz o pinhão. Ela é comum em regiões mais frias, como o sul do Brasil e regiões serranas de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Então tem aí a imagem aí da araucária, né, e o pinhão, né, o fruto que ela produz aí, né? E tem também embaixo aí uma imagem aí de uma plantação de girassóis. Girassóis é muito lindo, né? A tia Andréia adora girassóis. Aí tem aí, né? Os girassóis recebem esse nome
porque suas flores que brotam uma vez por ano surgem ao sol, seguem o sol no céu durante o dia. Então, ou seja, conforme o sol vai passando, o girassol vai acompanhando o sol, né? Então, agora nós vamos fazer a atividade aí na página 212. Tem 3 atividades para ser realizadas desse módulo, mas a terceira é uma experiência que nós iríamos fazer dentro da sala. Então, assim, nós iríamos plantar ia colocar uma semente, íamos fazendo uma experiência, íamos colocar, assim, vários copinhos, 4 copinhos, e íamos colocar diferentes quantidades de águas com a mesma semente, e nós íamos ficar observando o que ia acontecer com essas plantinhas, com essas sementinhas que nós íamos plantar. Mas só que essa experiência nós não vamos fazer. Vocês vão fazer só a atividade da página 212, só o 1 e o 2, que pede aqui, ó, escreva o nome de uma planta adequada ao ambiente descrito. Então tem aí o ambiente e tem a planta, né? No ambiente seco e quente, qual que é o tipo de planta do ambiente seco e quente? A tia Andréia falou. No ambiente frio, qual o tipo de planta que gosta do ambiente frio? E qual o tipo de planta que gosta do ambiente sombreado? Aquelas plantinhas lá que a tia Andréia falou que elas não gostam de sol, elas gostam de ficar na sombrinha lá, ó. Quais que são essas plantinhas? Aí vocês vão colocar aqui. E o número 2, vocês vão fazer, observe aí, uma figura que representa uma vitória régia. Tem uma figura aí, né? Alguém está plantando uma vitória régia na terra. A tia Andréia já falou sobre a vitória régia e nós já comentamos, né? O que acontece quando a gente pega uma planta de um ambiente e passa para o outro ambiente. O que acontece com essa planta, né? Então tem aqui algumas alternativas que para vocês, né? Sugerem, e vocês vão marcar a que está falando o que vai acontecer mesmo, né? Com essa planta aí na terra. Aí vocês marcam com um X. Então, vocês vão fazer aí na nossa aula de ciências somente essas 2 atividades. Se, né, nós tivermos a oportunidade, depois nós faremos essa experiência aqui de plantar a sementinha e fazer a experiência da regação, ok? Tchauzinho, até a próxima aula!